Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Dias. Hoje eu estou num episódio super especial de uma série de 3 episódios que a gente quer fazer a respeito da Black Friday. Então, algo super inédito. A gente está aqui com um time de tecnologia que vai falar com a gente principalmente sobre quais são as preocupações pré-Black Friday, que são as preocupações que a gente está vivendo nesse momento, preocupações naturais de um e-commerce e preocupações pós-Black Friday. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, Léo e Mota, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos aí o convite. Beleza. Meninos, então a gente sempre começa falando um pouquinho da carreira, que eu acho que é a primeira curiosidade do pessoal que ouve a gente. Acho que para o pessoal entender um pouquinho do background de vocês, aí se vocês quiserem um por um aí, explicar um pouquinho de da onde que vocês vieram, para onde que vocês vão, para entender um pouquinho quem são vocês, por favor. Quer começar, Mota? Pode puxar, Léo. Cara, me chamo Leonardo, né? Sou formado em TI desde 2014, né? Então já passei por várias áreas aí, né? De vários negócios diferentes, né? Uhum. E estou há 3 anos na logística, né? Que é algo novo para mim aí. Então, parte de e-commerce, né? Toda a rede logística. Mas, cara, se for ver todo que eu passei aí já, são áreas muito distintas, né? Trabalhei já em área de laboratório toxicológico, já trabalhei em sistema que faz mapeamento para cemitério, né? Nada. Já Vive com os trabalhei mortos. Nossa, isso aí, o sistema que fazia o gerenciamento disso. Então, assim, é muito distinto, né? Então, é algo que eu gosto muito da TI, né? Você é dinâmico. Você tem a parte técnica, mas você se encaixa em vários outros setores, né? Aprende sobre vários negócios, né? Não é travado, né? Numa Isso coisa aí, isso aí. Então, legal. sou apaixonado pela área aí mesmo. Bom, da minha parte, comecei aí, né, na parte de TI em 2010, aí, então tem 13 anos aí que eu tô dentro da área de TI aí, já faz um tempinho aí já. Que nem o Léo falou, a gente acaba passando assim por várias áreas, né? Então a gente acaba pegando conhecimento muito distinto, assim, né? De regras de negócio, assim, no dia a dia, de várias empresas, várias que a gente nunca nem pensou, só pensando na área de tecnologia, né? Então passei muito por agência, então assim, pega muito projetos de curto prazo, né? Específicos para alguns clientes. Trabalhei para a Previdência de São Paulo, então fazer todo o sistema, toda a regra de negócio para isso. Para a própria Mil também, então cuidando, então parte saúde, de seguro, né? Saúde, e assim, mais ainda voltado para Black, que eu tive mais, comecei a sentir um pouco mais sobre o dia a dia da Black Friday, foi na CVC, né? Então a CVC também me mostrou bastante aí o que é tá pensando sobre uma Black Friday, tá pensando sobre o que dá pra gente fazer aí. Foi um período que eu passei lá, foi bem legal. E agora também estou na área da logística, que também aí, né, é consequência, tanto no momento, né, o que estiver ocorrendo, quanto o pós aí, o que a gente está pegando aí, é o que a gente acaba tendo que se preparar, que pegando, assim, outras áreas que a gente trabalhou, a gente praticamente você não sofre com isso, né, você tem um ano inteiro ali, a mesma coisa. E aí, para quem já tem aí, né, lida diretamente com o cliente, aí realmente tem que se preparar bastante. Bom, é isso, estou na área aí há 13 anos, fiz a faculdade aí, foi a USP de São Caetano, fiz em 2015. Bom, a gente tenta se capacitar aí, né, vai fazendo, agora estamos tocando aí como líder técnico aí, né, uma experiência também aí junto. Acho que, resumidamente, um pouco disso, né, pegando aí um pouco de cada coisa, bastante. Não, os dois não dormem, né, dá para perceber, os dois tech leads aqui, sem dormir nas Black Friday. Não. Beleza. O legal é que antes eu acompanhava, né, antes de entrar no ramo logístico, eu sempre olhava, tipo assim, os sites na época da Black, eu ficava imaginando, como que é por trás disso, né, como que a galera trabalha, tipo assim, hoje em dia, trabalhar nisso, tá, ali no dia a dia, tipo, é bem legal, né, ver os desafios, tipo, né, então é bem legal. Saber tudo que tá atrás do clique, né, porque o pessoal não tem noção do que tem atrás do simular minha compra ou realizar pagamento, né? O mundo de empresas e setores que estão ali por trás, né? Bem legal saber disso, né? E mesmo na área eu não tinha essa visão, né? Então é bem interessante agora fazer parte disso, né? Muito legal. Então vamos lá entrar um pouquinho no tema. Então vamos separar preocupações pré, depois a gente fala de preocupações pós, tá, meninos? Eu pensei
né? Eu vou puxar minha sardinha aqui para um pouco de produto e contem aí o que vocês têm de experiência sobre decisões imediatistas que são tocadas aí no gerenciamento de produtos digitais, né? Falando de tecnologia, o que vocês têm para colaborar com isso? Ou o que vocês têm de coisas ruins que derivaram disso? O que vocês podem compartilhar com o pessoal aí? Acho que o imediatista é sempre que o que é desenvolvido a gente está sempre alinhado ao negócio, né? Então, tipo assim, o negócio é algo muito dinâmico. Então, a TI, por mais que ela tenha o passo a passo, aquela evolução que ele tenta seguir os processos corretamente, você tem que se moldar no negócio. Então, às vezes você tenta estruturar muito algo, mas vai demorar para atender o negócio. Então, acho que o imediatismo acaba atuando nesse cenário, né? Você tenta atender o negócio. Querendo ou não, é o que no final vai dar o retorno para a empresa, vai dar o retorno para você, né? Então, acho que muitas ações de imediatismo acabam surgindo nesse cenário, né? E é o que a longo prazo aí pode dar algum problema no desenvolvimento ou na aplicação aí, né? Que sempre acaba voltando o que a gente fala, né? Os juros voltam, né? Sim, que se a gente colocar assim, muito para atender o agora, a gente tem um pensamento a curto prazo, então assim, a gente vai ter resultados a curto prazo, porém impactos a longo prazo, exatamente, né? O que a gente sabe aí da Black Friday é exatamente disso. Então a gente pode desenvolver, fazer vários produtos novos dentro do que a gente já tem, porém pensando no nosso dia a dia, que é um volume menor, uma adaptação, um ambiente diferente, que é o dia a dia, que é que você atende pensando no momento. Então, pensando em quem está usando naquele momento, pensando na quantidade muito menor do que se preparando para uma Black Friday. Ninguém faz algo imediato já pensando num volume, né? E algo nesse sentido. E aí, realmente, é o que acaba impactando, né? Você tem que, quando chega na Black Friday, você vai colher esses pontos, porque, assim, muitos foram traçados para, que nem o Léo falou, precisam ser atendidos para o produto. A gente precisa atender o produto e toma aquela decisão. Então a gente não tem assim, por mais que a gente tente desenhar, tente fazer da melhor forma possível, não é aquele pensamento a longo prazo, né? Não é aquela pensando numa estrutura escalável necessariamente para um volume de Black Friday. Quando chega Black Friday, a gente é obrigado ou a refatorar, ou a repensar sobre aquele momento que foi feito, né? Porque nem tudo foi, né, pensado nisso. O desenvolvedor que está nesse contexto, ele tem que tomar duas decisões, uma de imediato e uma de longo prazo, né? Então ele tem que estar ali junto do negócio para saber quais são os próximos passos e saber se a melhor decisão dele está alinhado com o que o negócio espera. Algo que é comum, né? Até eu e o Mota aqui que trabalhamos juntos, tipo assim, a gente tenta alinhar a curto prazo, duas demandas, né? A curto prazo, mas já ter uma demanda a longo prazo. Pô, a gente vai fazer, vai atender, mas não vai ser o suficiente. Então vamos pensar em como fazer isso aqui da forma correta, né? E prever, né? Isso. Ainda mais a gente estando em startup, né? Que a gente precisa, tipo, atuar rápido, né? Ter uma mudança ambiente dinâmico, ali. né? Isso aí. Então, que é um diferencial de ser startup, né? Isso. Essa parte é boa demais, fala a verdade. Muito. Não, é muito bom, mas realmente é isso. Acho que a gente acaba colhendo, depois a gente quebra bastante a cabeça ali, né? Acaba se dedicando muito mais, chegando próximo da Black Friday, tendo que rever muitos pontos que foram, por mais que a gente trace esses dois planos, o mundo perfeito seria atender o imediato para poder, né, cumprir o objetivo, que seria ou trazer cliente, ou, né, converter em venda, isso aí. Então a gente atende imediato, e o ideal seria já aplicar o a longo prazo. Só que no mundo ideal seria isso, nem sempre entra, né? Então a longo prazo às vezes acaba ficando realmente para quando chega muito em cima, né? A gente não consegue exercer esse ponto pouco antes, né? Tem esses dois pontos. Vocês dois, como tech leads, como que vocês conduzem as questões de débitos técnicos? De uma maneira geral, assim, nas esteiras, porque eu imagino que deve ser uma queda de braço, né? Produto que é a melhoria. Aí o pessoal de operações precisa de alguma coisinha ali do dia a dia. E vocês estão vendo que daqui X tempo vai precisar se adequar a X processo. Como é que é essa queda de braço aí, para defender os interesses de vocês também de arquitetura, enfim, Cara, de atualização? você tem que se quiser comentar primeiro, Só perguntinha básica.
Só para dar engajamento, para o pessoal querer ver. Realmente, assim, é complicado, porque assim, a gente tem que entender, né, todos os lados que a gente tem, né, tanto quem quer atender a sustentação quanto atender melhorias. A gente não pode ser assim, aquela parte TI que seja o negativa ao que tem, né? Mas a gente precisa equilibrar e pensar realmente assim, o que dá para encaixar entre o que está entrando de sustentação com o que está entrando de melhoria, para poder encaixar assim, esses débitos técnicos, né? Então, assim, a gente sabe, a não ser que a gente esteja sofrendo muito com aquilo, a gente precisa levantar a mão e falar, ó, vamos parar a esteira, a gente precisa colocar isso na frente, né? Tem que priorizar isso aqui está sendo impactado, ou traçar, assim, traçar um plano intermediário, né? Atender, juntar, assim, o que a gente está pegando com bastante de problema que está entrando, que vai sanar bastante problema, mas também coincidindo com uma melhoria que está para entrar. Então, a gente já traça algo que, assim, vamos desenhar essa solução que, pelo menos, a gente já vai estar ajudando os dois lados e realmente já vai estar atendendo a parte técnica, né? Mas é bem difícil, né? Conciliar os dois lados nem sempre é a mesma intenção dos dois lados, né? Eu tento buscar, tipo assim, também chamar atenção para o lado do negócio. Então, tipo assim, fazer o negócio enxergar aquele benefício. Então, tipo assim, muitas vezes o débito técnico é algo que você vai trocar X por X. Não é nada sexy, né, Léo? Quem que quer saber de No final, débito técnico? aparentemente, quem está usando o sistema pode ser que não enxergue nada. Mas aí você tem que tentar mostrar para eles que lá no final vai ter uma diferença, vai ter um ganho. Às vezes, se você aumentar a quantidade de clientes, quantidade de requisições ali, provavelmente vai dar um problema. Então, isso que você precisa tentar mostrar, né? Que não é algo agora, pode ser que não mude nada, mas futuramente vai ter esse ganho. Né? E é difícil, né? É difícil você passar isso. Mensurar, né? Isso aí é, assim, pelo menos para mim, toda minha experiência, né, de áreas, em todos os lugares a gente tem um legado. Todas as áreas você entra, só que, assim, o legado paga a conta. Ele tá lá, tá funcionando, e aí você vai conhecer... É o feijão com arroz, né? E aí você vai conhecer pessoas novas tecnologias, vão falar, vamos reescrever tudo. É muito difícil chegar e explicar para quem que é o dono do produto, a empresa, qualquer um, fala assim, eu vou te entregar exatamente o que você tem, só que reescrito de outra forma. Muito difícil querer se pagar isso, só que pensando numa Black Friday, pode ser que sim. Então, assim, você preciso que hoje a estrutura não está escalável, a gente pode fazer uma estrutura escalável. Então, é uma das justificativas, mas é muito difícil essa parte, assim, de falar, hoje o que a gente tem não atende, vamos reescrever. E o final vai ser o quê? Vai ser igualzinho que você está usando agora. Então, aí o cara fala, continua igual. Mantém, né? Então, vamos de paliativo tenta aí. melhorar o que tem. Tenta melhorar o que tem. Então, é muito difícil a gente poder, que nem ela falou, a gente tem que tentar trazer números, outros fatores que vão impactar, né? Que falam assim, justifica ser refeito, né? Justifica pelo menos uma abordagem, sabe que assim, uma das abordagens que a gente tem é migrar determinadas funções, né? Tentar migrar ferramentas apartadas para poder chegar nesse mundo ideal, porque nunca vai conseguir, né? Reescrever um sistema inteiro, fazer tudo de novo. Uhum. Não justifica, né? Esse mundo ideal não existe, né, Motinho? Não existe. Não faz, isso, não faz sentido, né? Você reescrever o que tá pagando as contas só por reescrever, não faz sentido. Tem muita gente que só quer colocar uma tecnologia nova, mas se não tiver ganho, não faz sentido. Você tem que continuar, tá pagando as contas, a empresa é daquela forma. Então, assim, claro, as coisas novas dá para fazer. Então, a gente tem que pensar sempre em fazer coisas novas, melhores, usando tecnologia nova, mas não dá só para refatorar por refatorar, né? Por puro prazer e querer se atualizar na linguagem, né? Não faz sentido, né? Não, legal. Eu já ia falar de decisões de arquitetura, acho que meio que você já pincelou, né? Porque da mesma maneira que o pessoal de produto tem que planejar roadmap, tomar decisões de médio e longo prazo para o produto, os tech leads também têm que tomar decisões de médio e longo prazo do produto visando arquitetura, segurança, itens mais técnicos, né? Também faz parte. Arquitetura é algo, tipo assim, é algo também que o usuário final não vê, né? Então, tipo assim, muitas vezes é o que a gente acabou de falar, é difícil você demonstrar isso. Só que vai muito do volume, né, de dados que você está trabalhando, requisições, enfim. Então, tipo assim, às vezes você tem uma arquitetura ali que funciona, se você aumentar 2 vezes, 3 vezes a quantidade de informações ali, já não vai atender. Então, você precisa mudar, às vezes, a arquitetura para entregar o mesmo resultado.
Então, tipo assim, isso aí que eu acho que é uma grande dificuldade, né, Mota, de realmente passar isso Sim. adiante. Não, se a gente Então, pegasse o ambiente de hoje ninguém espera 2 segundos numa tela. Então, se você tiver uma tela que o volume, tipo, pegando isso, um volume, nem pegando uma Black Friday, mas você pegando, vamos dizer que algo ficou muito famoso, né? Você tem um volume, aumentou um pouco maior a quantidade de usuários que você tem naquele sistema. Se ele demorar 3 segundos, já não atende. O usuário, hoje em dia, Ele ninguém já quer esperar. desiste, né? Ele Exato, desiste. reclama. Não... Então, assim, tem tudo isso por trás para melhorar 2 segundos. Então, assim, você tem que realmente, às vezes, pensar na arquitetura completa, de ponta a ponta, para entender cada ganho que você pode conseguir, cada milésimo de segundo que você vai conseguir para ter uma tela em 1 segundo E às carregando. vezes são N testes para ir reduzindo, reduzir meio segundo, agora mais meio Sim. segundo, e aí vão rodadas e N rodadas, né? gargalos, nunca é só uma parte, assim, são N gargalos que você vai ter, tem que, sim, passar o pente fino mesmo para falar, tá, aqui pode ser que ganhe um pouquinho, que pode ser um pouquinho, e aí talvez chegar no realmente no esperado, mas é bem complicado. E você levantou um super ponto, o pessoal de e-commerce é muito exigente, né? Tem que ser tudo Insta, tem que ser Insta para calcular, tem que ser Insta para o rastreamento tem que ser online, o pagamento tem que ser na hora, o pedido tem que estar atualizado o tempo inteiro, então E-commerce o é cara é muito exigente. exigente. Ninguém espera se ficar 10 segundos demorando para pagar, a pessoa já vai ficar com medo. Se aparecer que debitou a conta e você não vê que deu sucesso na tela, você vai ficar com medo. Então existem N fatores hoje para você que você pode ou perder a venda ou fazer gerar um problema, gerar um suporte. Então temos que pensar em todos esses pontos, né? Então, assim, desde o cara clicar na tela e ver a imagem carregar bonitinha, carregar leve, carregar rápido, e seguir um carrinho, e todas essas partes, até a ponta final de concluir, bater no banco, voltar, trazer a informação. Então, são muitos pontos que assim, realmente, se você tem uma estrutura, às vezes, inicialmente, o sistema, ele atende. Fiz aqui, eu tenho um público legal, tá atendendo. Começa a crescer um pouquinho, já fica difícil, que talvez se a estrutura não foi bem pensada, se você não tem uma arquitetura muito bem pensada, você vai sofrer muito para tentar melhorar um pouquinho. Então, realmente, você vai ter que acabar reescrevendo, vai ter que acabar desenhando essa nova arquitetura para poder evoluir, né? Então, sim, depende muito de como foi o início. Tem arquiteturas que são feitas já no início pensando que ela vai crescer muito, mas tem muitas que não. A grande maioria não. Ela é feita para atender, que nem a gente falou, imediato. Quando qualquer empresa cresce, ela pensa no momento, né? O que ela tem de volume. Então, quando tem a necessidade, que aí você para olhar e falar arquitetura, o que dá para fazer ela crescer, o que eu preciso para ela atender os segundos, atender o cliente, atender, se eu precisar informar um cliente, né, vamos dizer, um produto, uma loja que aquele produto foi vendido, vários Os pontos. desenvolvedores vão ficar muito felizes com esse episódio, porque pensa, sempre quando dá um problema, é culpa da TI. Não vendi? É culpa da TI. Não converteu? É culpa da TI. E assim vai, né? Sim. Só aproveitando também o que o Mota falou do tempo final, né? Que você vai no banco, tem vários processos ali que interferem, sem contar a quantidade de integrações que a gente tem, né, no e-commerce, que cada um faz um pedacinho, né? Igual a Bruna comentou, tem o rastreio, tem o pagamento, tem o frete, então cada um RP, faz um pedacinho. Se WMS, todo mundo sim. demorasse 2 segundos, o tempo final seria, né? Então a Não, gente sempre trabalha o menor tempo possível mesmo, É né? tudo em milissegundos que a gente fala, né? É Isso é tudo muito Insta. e se você colocar ainda, tipo, preço, tem muita promoção que dura em horas. Então, se o cara passou 1 minuto e ele for comprar, aquilo tem que ter mudado o preço, não pode valer aquele mesmo preço. Se ele passou, aquilo tem que ser valendo. Existem muitos fatores para você ter que atender da melhor forma e não ter problema com o cliente não reclamar, falar, pô, eu tava vendo esse preço mudou na hora que fui comprar. Então, tem muitas coisas que a gente tem que estar pensando muito mais além do que do dia a dia, no mais simples, né? Porque a gente é muito acostumado a isso, né? Quem desenvolve o sistema é mais o simples, né? Você vai, segue os passos, os processos e você não tem que estar pensando assim, cada ponto da tela que pode dar um problema, né? Exato, é legal para o pessoal que está assistindo a gente, para eles entenderem que os desenvolvedores que estão no e-commerce são desenvolvedores que trabalham com escala, com sistemas de alta disponibilidade,
não pode errar, a margem de erro é muito baixa e é uma lojinha que não fecha. Então, Sim. assim, é um super desafio trabalhar no setor de e-commerce como desenvolvedores, né? Porque é bem diferente de tudo, né? Não, É dependendo do de todo volume que lado. você tem 2 horas parada, você tem um prejuízo enorme. Então, assim, é algo que jamais, assim, não pode, se parou 1 minuto, todo mundo é acionado, tudo é acontecendo, porque você vai estar colocando valor em hora do que está perdendo em compra, do que está vendendo, ainda Uhum, mais na Black Friday, né? Porque muita empresa já pensa no todo o orçamento do que vai entrar e tudo, contando com a Black Friday. Então, se você tem 2 horas de instabilidade no Black Friday, você vai acabar com o planejamento do ano da empresa, dependendo de como for, do momento, do uhum, volume, né? Pensando ainda mais na virada da sexta, ainda, então é muitas coisas que sim. você tem que estar muito ali. E ainda dependendo, assim, pegando outro ponto ainda, você tem sites que fazem ataque. Então, assim, você pode do nada alguém derrubar o seu sistema, só de graça. Ainda tem que contar com isso ainda. Exato, então você tem que saber bloquear o cara, tem várias coisas que você precisa fazer de imediato para poder ainda continuar fazendo e realmente é isso, poucos minutos parado já. Tem robô para Aí, derrubar, robô para acessar, robô para gerar boleto e acabar o estoque, tem robô para tudo o pessoal desenvolve, né, em e-commerce. não, e sem contar que, tipo assim, é um volume alto, só que também a concorrência é alta, né? Então, por isso que você tem que trabalhar o máximo para não ficar fora, né? Porque, tipo assim, o É, seu concorrente também tá vendendo, né? Então, se você tá fora naquele ele período, a vai pessoa acompanhar outro desiste e vai lugar. pro próximo. Então, É, esse Exato, que é o ponto. exato. E aí me contem, diante de tudo isso, vocês acham que a Black Friday começa quando para vocês que trabalham no e-commerce e são do time de tecnologia? Difícil, hein? Cara, Quando que eu começa? acho que a focar mesmo ali, eu acho que pelo menos uns 3 meses. Você começa já, tipo, a levantar todos os problemas que tem, o que, que pode causar, o que, que tem que melhorar, né? Tem que refatorar, Uhum. ou arquitetura, infra. Então, acho que ali já começa uma discussão, né? E lógico que conforme vai passando o efetivamente tempo, eu vai se conto um aprofundando. mês, efetivamente assim, né, mas realmente assim, você pensando praticamente que a preocupação inteira de todo mundo meio que se volta já mais ou menos um mês antes, mas é que nem o Léo falou, nesse sentido de você já tem que estar planejando 3 meses Prevenir, antes. né? Prevenir. Porque nada que você vai fazer para melhorar o desempenho vai ser testado em um mês, ou em uma semana, pensando num volume, num fluxo, tem que ser estressado, tem que ser, assim, realmente, e geralmente onde a gente vai atuar são nos principais pontos do sistema, né? Então, assim, o principal ponto que não pode falhar, você vai refatorar ele. Você não pode ser simplesmente fazer um simples teste, não, ele tem que ser totalmente testado, repassado. Então é isso, se você começar, tem que pensar 3 meses antes, E para você trava ir. no freezing, né? Isso é muito Exatamente, comum, isso que eu né? ia falar. Em um mês, pelo menos, você tem que estar congelado. No máximo, uma correção muito crítica que realmente precise subir. E Fora isso, vou para fazer uma tudo. pergunta de estagiário. Por que que as empresas fazem freezing? Exatamente para evitar os problemas. É, Porque às vezes você desenvolve algo rápido, sobe, surge um bug. Aí pode ser um problema. Imagina se subiu um dia antes da Black, surgiu um bug ali e não consegue resolver. Tem que voltar a versão, tem que fazer algo assim, tipo, gera transtorno, né? Então é um risco. Então você Para trava. mitigar minimizar, risco, né? trava. Exatamente. Perfeito. E é muito também dependendo desse pacote que subiu a versão, às vezes é tanta coisa que você não consegue nem entender a correlação dos problemas, né? Então isso também é outro dificultador, né? Não, Geralmente no e-commerce, um mês antes, todo mundo, 20 dias, todo mundo se trava ali e fecha a É, versão, né? dependendo do tamanho do pacote que ela falou, você não vai perder tempo tentando achar qual é o problema. Vai ser acionado e vai falar, volta o pacote. Então você tem que Subiu tanta voltar. coisa, né? Que não dá para Então relacionar assim, mais. é bem é, difícil você falar assim, vou parar para corrigir. Dependendo da criticidade, você não tem que, você tem que pensar em, que nem a gente falou, precisa estar estável. Então, dependendo da criticidade, você só precisa voltar ao que ele estava funcionando. Independente se era algo muito bom ou não, Uhum. vai ser implementado. O ideal é o que está, simplesmente o que está estável, né? e eu acho que para o pessoal que está assistindo aí também entender, não é só uma pessoa mexendo, né? Não é um desenvolvedor fazendo uma alteração em uma tela. Então são vários desenvolvedores mexendo em várias partes do sistema. Então isso é o que gera o pacote de publicação que a gente fala. Então nessa Uhum. subida tem várias pessoas que fizeram alguma coisa no código ali. Cada Então um isso fez um aí, pedacinho, né? Colaborou exato. de uma forma. Então até você identificar onde está o problema, o que está causando,
é melhor evitar. Então, por isso E mesmo que nos testes unitários de cada desenvolvimentozinho passou, né? Às vezes no pacote todo não Assim, gerou um problema não mapeado, né? O uma teste coisa garante, né? Garante boa parte aí, mas não é 100%, né? Tem o risco não, também. assim, um aviso para quem for entrar nessa área, que nunca entrou, né, que quer de TI, mas não entrou com e-commerce, é muita regra de negócio, é um mundo totalmente diferente que a gente, pensando lá de fora, a gente pensa num processo simples e rápido. Se você falar, comprou, bateu ali, não. Para quem é de Três fora, steps. para quem é de fora dá a impressão, né? Você fala assim, não é tanto problema, depende, né? Dá para fazer. É só uma entrega, né? É uma entrega, então assim, se você não vê tudo que está por trás, né? Então assim, a transportadora, a própria separação do pedido, então todo esse caminho, ciclo de vida do clique desde o primeiro do clique da tela, que Desde é a assim, simulação ali, né, da compra. pensar na disponibilidade do site, pensar em todo momento antes do clique, pós-clique, todo mundo que existe depois disso, assim, é algo, né, realmente não tem, assim, como a gente pensar. Quando eu entrei, eu fiquei, assim, você fica um pouco, você fala, nossa, mas quanta regra, quanta coisa, e é bem complicado. Então, assim, não é algo que a gente, por mais que passe por QA, por mais que passe por teste, o próprio cliente pegue, a regra de negócio, se em algum momento ela tiver um ponto que esteja errado, pode gerar um impacto muito grande depois de um mês. Então, assim, é um pouco difícil você pegar também, dependendo, ainda mais por causa disso, né? Por causa da regra ser bastante complexa. Então, sei lá, pode gerar um problema que inicialmente passa Que não dá para mapear despercebido. mesmo, né? Inicialmente ele vai passar despercebido, mas depois ele pode gerar um grande impacto. Então, assim, por isso que realmente o freezing é muito importante para poder garantir que o que está até aquele momento, assim, você não que nem a gente falou, existem vários outros ações que vão acontecer durante a Black Friday que pode te impactar. Então, aqui você vai conseguir controlar é o quê? Não vou fazer nada de publicação antes de um mês para poder saber que, pelo menos assim, qualquer outro problema não é Passar algo que estável, né? acabou novo. Não é algo Passar novo que estável. entrou. Então, assim, se qualquer outro problema, eu vou pensar na estrutura que eu tenho e em outras ações, mas não pensar em pacote, pensar no que foi. Então, pelo menos riscar um dos problemas possíveis, né? Sim, e até falando disso, então, quando, enfim, todo mundo ali que trabalha, né, no e-commerce fecha uma versão, a gente testa essa versão. Então, todo mundo faz o tal dos testes de carga, de estresse, de integridade. Como é que funciona essa etapa super importante de testes, pessoal? Cara, geralmente é o alinhamento da expectativa, né? Da parte de negócio, o que eles esperam para Black. Eles geralmente têm um número, né? De quanto pretende vender, quantos acessos, algo assim. Em cima disso, a gente gera métricas. Então, a gente força o sistema com essas métricas. Então, sei lá, vão ter 5.000 usuários acessando o site, né? Então, a gente simula com alguns softwares que existem essa quantidade de usuários acessando, né? O número de requisições, sei lá, 300 requisições por segundo. Então, a gente simula também essa situação, né? Então, a ideia é que o software resista, mas também, caso ele não resista, a gente tenha ações que sejam feitas até antes da Black, né? Então, sei lá, a infraestrutura que tem não aguentou. Então, a gente precisa escalar mais, melhorar a arquitetura. O código em si não está legal, não está atendendo a expectativa. Vamos melhorar o código ali. Então, Para a TI não virar gargalo, né? Ela Exato. é meio. Todo mundo quer que passe de primeira, né? Mas se não passar também é bom, porque você tem um tempo até de fato o dia, né? Que é a Black. Então você consegue ali se adequar até a data. A gente sempre traça assim, né, o número, a gente sempre, pensando ainda mais para Black, é sempre o número vezes 5, vezes 10, que é sempre pensando que... Coloca uma mandinha, né, Mota? Sempre bom, né? Assim, se a gente trabalhar com a regra, assim, na régua, vai acabar assim, se por um acaso, que é exatamente isso, se você realmente tiver um volume muito maior do que você tinha e que não for, né, que nem a gente falou, algum ataque, alguma coisa, pô, é dinheiro que tá entrando, é volume, então assim, você quer que até supere o que você está pensando, mas realmente você tem que traçar a estrutura para que isso não se torne um problema. Então você tem que
Para que o comercial não venha bater na sua porta e falar que não Exato, vendeu. converter o maior possível número de vendas, pensando sempre nisso, no maior volume possível que você queira, que né, além do que você já tem esperado dos anos anteriores, você quer que realmente, assim, então, a estrutura que ela falou, é teste de estresse, é requisição, é API, é memória, é estressar processos internos, processos externos, processar a aplicação, então, assim, tudo isso a gente tenta ao máximo estressar todos os pontos, né? Então, assim, não só que a gente está falando, não só a descida da compra, como todo o processo dele internamente nesse ciclo de vida, pensando assim, né? Que, o volume de compras vai aumentar muito. Então, não é só a compra realizada, é todo o ciclo de vida de processo. Então, assim, não é, entrou 30 mil para compras. compra ser realizada, todo mundo tem que Exato. participar daquilo ali, né? Para ela ser entregue na sua casa. Então, assim, só que hoje, vamos botar aqui um cliente entre, sei lá, 30 mil compras durante uma semana. Pode ser que entre 30 mil compras em uma hora, ou até menos tempo que isso. Então, assim, isso precisa estar dentro do sistema para que você consiga comportar isso, consiga dar vazão suficiente. Então, você tem integrações, que nem eu já tinha falado, então você precisa estar informando essas integrações. Então, é também testar os parceiros que a gente tem, né? Então, assim, não só a gente, como testar os parceiros. A gente pegar um parceiro e acabar com a infra dele. Se o cara assim, cair, você caiu, né? Porque você não conseguiu realizar com sucesso a tarefa. A gente não pode simplesmente levantar, porque aí a gente não sabe qual é a estrutura que ele tem. A gente vai lá e põe lá 5 mil requisições por segundo, cai. Aí caiu, pronto, você vai ficar esperando, você vai ficar com uma fila do seu lado, o cara vai ter um problema e você vai ter um problema. Então, assim, o máximo que você tem que ter, pelo menos assim, pensar nisso. Então, eu vou chegar ao limite dele, né? Traçar com ele, com o parceiro, o seu limite é quanto por minuto? Eu tenho que tratar dentro do sistema para que eu tenho 50 integrações, mas tem uma que eu tenho que ir mais devagar. Tem uma restrição, gargalo ali, né? Então, tudo isso. Então, desde a nossa entrada quanto a nossa saída precisa ser testada de ponta a ponta, né? Isso realmente... Isso mesmo, Matinha. Tem bastante razão, né? Porque é o ciclo inteiro, né? Não adianta se um provider cair, você caiu junto, né? Você não realizou a tarefa inteira, né? Tem que pensar no cliente, né? Na linha final. E são ações que podem entrar no tema que a gente falou antes, né? Dos débitos técnicos, né? Também. Que tipo assim, pô, se o parceiro ali não aguentar, o que nós podemos fazer? Podemos também traçar alguma estratégia em código, algo assim, que vai auxiliar também nesse momento, né? Exato. Se antecipar isso, se isso entrar mais antes no calendário, já dá para prever e não passar apuros numa Black Friday, no momento de pico, né? O ideal é isso, né? Porque, tipo assim, o volume, igual o Mota falou, é muito alto, né? Tipo, é muito concentrado, né? Exato. Então, tipo assim, por mais que se planeje, né? Que esteja tudo encaminhado, pode ser que ocorra algo ainda, né? Então, é sempre bom pensar o máximo que pode acontecer, né? Para o pessoal ter uma noção, a gente costuma dizer que novembro é um mês que tem pelo menos 2 meses, pelo menos de volume e faturamento. E esse segundo mês, dentro do mesmo mês, ele acontece no intervalo de 7 dias. Então tem alguns dias antes ali da Black Friday, tem a própria Black Friday, o final de semana, a Cyber Monday. Então, cerca de 5, 7 dias concentram outro mês de novembro dentro de novembro. Então é muita chamada simultânea em todos os processos mesmo, como os meninos estão falando. Eu acho que ficou bem claro, a gente falou em relação a preocupações pré, eles foram bem profundos, acho que a gente poderia falar um pouquinho de preocupações pós, tá? Como é que fica no pós-Black? Como é que fica a parte de monitoria? Que eu acho super importante puderem falar um pouquinho sobre monitoria de integrações, um pouquinho, de maneira geral. No pós, a monitoria? Por exemplo, então a Black Friday aconteceu. As monitorias, como que acontece a monitoria de sistemas depois do evento? Que eu acho que já vem no pré, né? Já vem no pré? O preparo. Então a gente não falou no pré. E o durante, realmente, assim, pegando pra gente, assim, vamos dizer, passado o maior volume, esse tempo, esse período que você disse aí de 7 dias, é um período que a gente fica sob monitoria 24/7, né? 24/7, não tem como, porque que nem eu falei, a gente tem o fluxo da entrada, então assim, tem determinados sistemas que vão sofrer muito na virada da Black Friday. Então, são a entrada. Aquela entrada vai sofrer, a gente precisa estar acompanhando, ele precisa dar vazão ao fluxo de entrada de requisição. Agora, o durante
você está tendo esse volume inteiro dentro do seu sistema, ocorrendo outras promoções, então ainda está entrando um volume ainda não tão alto quanto, né, na própria Black, mas ainda tem até a Cyber Monday, tem bastante promoção, então você ainda tem esse volume entrando, você tem que dar conta, o seu sistema tem que estar girando bem durante o processo. A próprio sistema, assim, né, o do pós, o controle de separação, caminho, ciclo de vida do pedido, precisa estar atendendo muito rápido. Então, assim, a separação da compra, entrega, encaminhamento entre os CDs, né, para poder fazer uma entrega, a separação desse produto. Então, assim, todo o caminho que o produto vai passar, todo esse momento, ele faz alguma integração. Ele precisa estar, o cliente precisa saber onde o produto está. Só que são 300 mil produtos, 400 mil produtos. Em real time, né? Real time. Então, você não pode deixar o cliente no escuro, ainda mais hoje que, assim, a gente falou imediatista, mas está se tornando imediatista até a parte da logística. Então, assim, todo mundo quer comprar e quer receber amanhã, quer receber hoje, quero receber daqui 3 dias, 5 dias. O Mercado Livre subiu a régua, né? Então, demais. Amazon, então, assim, você tem é uma demanda que surge do cliente final, né? Isso, então, comprando, né? Então, assim, todo esse ciclo de vida pós ainda gera muito estresse, então, assim, gera muito estresse da aplicação. Então, a própria aplicação, ela precisa estar trabalhando nessas integrações, ela precisa estar trabalhando no banco de dados, precisa estar 100% sempre, não pode estar, né, alguma ação que tiver, aplicar muito dentro de chapar, né, que nem a gente fala, que ele está sendo utilizado, vamos dizer, 100% do que ele tiver de recurso, se ele estiver sendo utilizado, vai impactar em todo o resto da cascata que a gente tem. Então, o banco de dados tem que estar bom, o servidor tem que estar bem, as integrações tem que estar bem durante esses dias. Então, é a parte que a gente mais lida com a monitoria, assim. A própria Black são algumas horas, né, da sexta, mas o resto é manter a saúde do sistema com esse alto volume trabalhando normalmente. Porque aí, o dia a dia, você tem um volume trabalhando menor. Então, assim, ele está lá trabalhando, mas você está trabalhando agora com uma carga de volume muito maior. Então, você tem disponíveis 1 milhão de produtos para serem consultados. Então, ele tem que responder igual quando tem 2 produtos lá. Ele tem que estar atendendo da mesma forma, só que durante 7 dias, até dar a vazão completa de todos esses pedidos, né? Passar tudo. Tem que resistir no pico durante muitos dias de várias entradas diferentes, né? Isso, então por isso que... E aí é que a gente falou também, né, de questão do parceiro, então se algum cair, então você vai ter que ter essa ação de falar, ok, eu vou colocar ele à parte, continuar as outras integrações, tudo tem que continuar funcionando, e é por isso que a gente ainda acaba fazendo esse revezamento de monitoria para isso, para que ele se mantenha de pé com esse volume alto, para dar essa vazão do volume alto e depois voltar ao pico normal. Então acaba realmente durando aí uma semana como tudo. O pós, eu acho que até nem tanto monitoria, é mais analisar o que a gente teve de problema ou não, que dá para ser melhorado pro resto do sistema. Como se fosse uma retrospectiva ali no pós-Black. O pós eu acho que é mais isso, você colher o que você, ou que tudo deu muito bom, e mesmo assim você tem que ver o que dá para melhorar, ou ver o que realmente aconteceu, que você tem que pensar, pô, a próxima Black, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, eu tive problema, foi financeiro, São duas visões, né? Por exemplo, antes da Black, no momento ali, você está visando não perder a venda, né? Então, tipo assim, você não pode cair em momento algum. Tem que ter preocupação. Após, você já foca no tempo de entrega, né? Então, você tem que cumprir nessa experiência, prazo, né? O que você prometeu, você está mantendo a experiência. Então, é onde você também tem que manter os sistemas ali, né? Só que, por exemplo, se você ficou 1 hora fora, pode ser que não seja uma gravidade tão alta quanto você perdeu 1 hora de venda, né? Então, tem essa As tolerâncias são diferentes, né? Isso. Mas, tipo assim, eu acho que fica uma semana, acho que após a Black, né, Mota, que a gente costuma né, acompanhar o monitoramento dos 4x7 aí, ainda. O início é o usuário final que vai gerar esse fluxo, essa demanda alta. Então, o usuário final ele vai gerar simulações de compra e compras, né? Também. Simulação de compra e compra é o que vai gerar esse alto fluxo. O resto é todo a cadeia que existe, né? Então, todo o fluxo desde a lojinha que tem lá, que é uma lojinha à parte, que está vendendo, vamos dizer, em vários e-commerce que a gente tem aí, que o cara pode, né? Vai lá, coloca um marketplace. Ele tá no marketplace. Então, tá lá, ele tem a loja dele. Desde o momento que ele recebeu aquela compra, ele tem que usar o sistema para
poder dar baixa naquela compra, dar baixa que ele encaminhou aquela compra para frente, como aquele serviço vai utilizar dentro de um CD, né, um CD de distribuição. Ele precisa utilizar o seu sistema, ele precisa entender que aquilo, com o volume que ele tem, com todas as aquisições que vão ser feitas, que é bipar um produto, seguir o produto, né, que é o dia a dia. Então, o primeiro pico é o usuário final. O segundo são todas as operações possíveis que tenham dentro desse ciclo de vida. Então, todas essas operações, qualquer problema de lentidão gera um impacto enorme. Então, se uma operação gera um impacto enorme. Então, é um prejuízo enorme. Sempre gera um backlog para o próximo, que não necessariamente o usuário final enxerga. Ele, naquele momento, ele não vai enxergar. Pode ser que para ele demore 2 dias a mais, vamos dizer assim. Então, para ele não é tão... Ele vai se incomodar, talvez, numa previsão de falar, pô, era para tal dia, chegou 2 dias a mais? Sim, mas para uma empresa enorme, 2 dias parado, 2 dias com... É um prejuízo que não tem como calcular. Ele precisa dar a vazão, precisa ter a entrega rápida, precisa ter a qualidade na entrega. Então, todo esse pós é o que a gente vai acompanhando durante esses 7 dias aí para em nenhum momento existir algum gargalo. Então, qualquer gargalo que existir, ele precisa ser minimizado ao máximo. Para vocês, então, existe o pré, o durante, que é mais ou menos esses 7, 10 dias aí, que é 24/7, e o pós, que vocês fazem uma grande retrospectiva ali para entender o que deu ruim, o que deu bom, o que precisa melhorar, o que teve de impacto. Se tá faltando logs aí para medir alguma coisa. Não, principalmente. Os logs são a bíblia, né, do desenvolvedor, né? Uma das bíblias, né? Eu brinco que é no logs, no crime. Então, se não tem logs, não tem crime, né? É bem isso. Então, tipo assim, com certeza, tipo assim, é você analisar, ver todos os problemas, né, que surgiram ou que, sei lá, chegou, quase surgir ali, né, acompanhando, e entra na parte que a gente volta lá atrás dos débitos técnicos. Cara, Ou o ciclo, né? Voltar para melhorar aquele processo. Porque, tipo assim, igual a gente falou de teste e estresse, né, que é antes da Black. Cara, o melhor teste é a Black. Então, tipo assim, se você passou na Black, o volume que você teve é o real. Então, você consegue dimensionar ali a sua capacidade. Pô, realmente aguentei com essa quantidade de infra que nós escalamos, o código atendeu. Então, tipo assim, ali é o teste dos testes, né? Então, ali é onde dá para tirar vários... É a preparação do ano que vem já. É a preparação do ano que vem. Tá vendo? A Black deles, eles responderam, começa agora para a Black do ano que vem, na prática, então. É que nem você falou de log, porque é isso. Durante 7 dias, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas, tipo, inimagináveis. Então, qualquer cliente, se você não tiver o log muito bem descrito, um cliente pode estar fora, um parceiro pode estar fora, você vai demorar muito tempo para perceber que o seu problema era aquilo ali. Então, você pode para correlacionar as coisas, né? Então, se você não tiver o log, você inicialmente vai pensar, o problema é meu. Então tem algum problema na minha infra, tem algum problema de comunicação, tem algum problema de rede. Então, você vai levantando os pontos. Enquanto você não tiver log para te direcionar o que você precisa fazer, você fica perdido. Então você vai atacando, vai passando e durante a Black você vai sentindo isso, né? Você vai pegar um volume muito alto e vai tentar chegar em qual problema pode estar acontecendo. Só que aí você, realmente, aí na pós você vai falar, isso aqui não vai acontecer mais, isso aqui na próxima eu tenho que ter log que vai me avisar que aconteceu isso. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente legal falar de log, porque às vezes o pessoal não sabe, Motinha, tipo, o log, ele é tipo assim, um histórico de um evento, de um trecho que aconteceu. Então a gente brinca que se não tem log, não tem crime, é que assim, às vezes existem pontos cegos dentro do sistema, que você sabe que algo não aconteceu, você não consegue correlacionar o porquê ou qual tarefa não foi realizada, né? E isso já vem do código, né? Assim, para desenvolver, idealmente que tenha mínimo de logs, para depois poder monitorar. Sim. Não, e ainda você enriquece, esse é o ponto. Pensando no e-commerce, se é necessário você enriquecer muito mais esse log. Não dá para você... Na parte de TI, a gente não pode só colocar log por colocar. Você acaba gerando um volume de informação desnecessária. Então, tem muita gente que coloca log para colocar qualquer coisa. Você vai lá, tem 2 milhões de linhas de log que ninguém vai olhar, que não e você paga por isso, né? Isso gera um custo. É uma informação que está guardada. Então, assim, você precisa saber qual é o melhor log que colocar, quais os pontos. Então, traçar esses processos e identificar e ainda descrever bem esse log. Pode ser um log erro X em tal lugar. Zero amigável, né? Erro 1, meu Deus.
Você vai saber que o problema é lá, mas o porquê, o que, qual o motivo, da onde está vindo esse erro, né? Quem está chamando, né? Então tem tudo isso. Assim, quanto mais você conseguir enriquecer esse log, vai te Pra deixar ele em ficar mais controle. amigável, né? Para a pessoa ele poder tomar E aí uma ajuda atitude nos painéis. imediata, A né? gente monta muitos painéis para passar durante a Black, para você assim, que nem isso. Você pode estar durante a Black estável, olhando se a operação está funcionando e ter alguma coisa com problema. Se você não tem um painel ali para poder pegar antes dele se tornar um problema grande, você vai pegar no momento de euforia, né, do calor do momento ali, de estar acontecendo um problema. É muito pior. Você tendo um painel, você vai acompanhar. E esse painel é alimentado por esses logs, é uma consequência. E aí no pós é você justamente olhar o painel e falar assim, pô, eu olhei o painel, eu fiquei em branco em alguma coisa? Pô, fiquei. Então, aquele ponto precisa ser bem documentado. Pro próximo ano que vem, porque às vezes é isso, às vezes não é um débito técnico, né? Existem vários problemas de rede, pode o servidor do Brasil cair. Acontece, não é uma coisa que para Black eles também se preparam, mas acontece. Então, assim, Pode acontecer, né? Já vivi uma Black com Azure fora do ar. Olha a Microsoft cancelando a gente, meu Deus. Mas já caiu, acontece. Ninguém é imune, né? Ninguém é imune, né, gente? Nem a Microsoft. Alguém tropeça lá no fio lá, até encaixar esse fio aí. E é onde, né, a gente pega os problemas, né, de conexão com o parceiro, né, que são os logs mais específicos, né, então faço a conexão com o parceiro aqui, pô, se der algum erro, me informa que, ó, erro com o parceiro e informa qual foi o erro. Já para você tomar uma tratativa, se possível, né, ou mapear alguma contingência, né. Colocar também os tempos, né, de execução do início. O código nada mais é que uma sequência ali de execuções. Ela tem um início e tem um fim. Então você coloca, iniciou aqui, fez tal processo, vai cronometrando ali. Você também tem um log ali de tempo de execução. Então você consegue identificar que dentro daquela instrução de código tem uma parte do processo que está com alguma lentidão, está demorando muito ali. Então entra um débito técnico. Mas, cara, nos logs você consegue pegar N motivos aí, né? N problemas ou N sucessos também, dependendo do log da moto. Não, é isso, assim, você tem que, realmente é isso, o log é algo, é uma arma, tá? Assim, tem que saber ser usada. Pro bem ou pro mal. Exato, ela pode ser um problema para você, se você não souber usar ela vai te gerar muito problema. Tem desenvolvedor que não gosta de fazer log, eu não vou falar o nome dele, baiano, ele não gosta de log, porque depois o log pega ele na curva. Aí é complicado. Deixa subentendido, assim, para depois quem ouvir entender. E você falou, Motinha, um pouquinho sobre as ferramentas, né? Então, o log, ele abastece uma ferramenta, e a ferramenta é para tomar essa decisão aí e evitar o capote, que a gente fala bastante de capote em Black Friday, né? Você tem ferramentas aí que vocês recomendam? Essa ferramenta de visibilidade gráfica, eu imagino, né? Assim, existem vários, hoje, assim, um exemplo, o Grafana é um muito bom, assim, que a gente tem, mas tem vários, assim, o principal, assim, pensando no log, ele tem que estar guardado numa base de dados. Hoje a gente põe numa base de dados não relacional, que a gente fala, que é porque ela é menor em questão de preço, de custo, de guardar muito mais informações comparadas com uma base relacional, que é pegando um SQL e o Mongo, que a gente tem de exemplo. Assim, o SQL ele guarda aquela informação, você consegue rastrear tudo que tem a ver com aquilo lá. O não relacional não, você vai jogar a informação, você pode jogar qualquer informação lá dentro, de qualquer forma. E ele vai estar guardando aquela informação por mais relacional tempo. é aquele que guarda o objeto que você pode colocar em propriedades ali, tipo um tracking inteiro ali, sem limite. Isso, você pode montar qualquer objeto que você quiser de vários lugares, cada um mandar, e você vai ter guardado no mesmo banco. E aí você pode montar de diversas formas para consultar aquilo lá. Então, você traçar quais informações são incomuns ou não. Então, assim, a gente costuma, né, se preferir guardar no banco não relacional, por isso, porque assim, o volume de dados de log é muito maior, então não vale a pena você sobrecarregar um banco de dados relacional, o custo não vai valer, o espaço não vai valer, o desempenho dele também não vai valer, para você estar guardando, porque você guarda muitas informações, muitos objetos, tem que ser, que a gente falou, muito rico, você tem que trazer bastante informação para esse log, claro, informações cruciais, importantes, não informações que estão lá repetitivas que não agregam em nada. Porque a gente faz log que grava nome, produção, nome não sei o quê. Você olha e fala, pô, tem 1 milhão. Mesma coisa.
não muda em nada. Ela precisa estar da onde veio, por que veio, como aconteceu, da onde, qual foi a aquisição, quanto tempo durou, que nem o Léo falou. Tudo isso você precisa consolidar. E aí você pode ter várias outras ferramentas que você pode transformar isso. Ele vai ler você vai plugar no seu banco de dados não relacional e aí você vai convertendo para determinadas ferramentas, né? Hoje, assim, uma das mais usadas, a gente tem o Grafana, mas tem várias outras no mercado aí que dá para utilizar. O Elastic, né, no caso, né? Não, que também consegue também plugar, né? O Elastic pluga no Mongo, ele é para performar também a consulta dentro do Mongo, você consegue utilizar o Elastic, então ele também vira gráficos, ele também monta isso, ele é para uma das ferramentas que você consegue utilizar para plugar dentro do Mongo. Mas assim, pegando o Mongo é né? Tem vários outros também bancos relacionados. Isso. Entendi. Mas realmente é isso. O principal do log é poder guardar, ter informação rica lá dentro dele, não pode ter, assim, não pode gerar um volume que durante o dia a dia, que não seja uma black, você tem um volume alto, que você não olhe. Não pode se tornar um log que com o tempo ele cai em desuso. Você vai, daqui a pouco você vai falar, pô, tem que fazer um outro log, porque o log não atende. Um negócio para agregar, não ficar só gerando sujeira para depois ter que expurgar, né? E o desafio também é, tipo assim, quanto mais log, provavelmente você vai precisar de mais armazenamento, ou seja, vai implicar em custo, né? E o desafio da TI é exatamente isso, né? Você fazer mais, mas também não extrapolar o custo, né? Exatamente. Não com menos, né? Mas, tipo assim, não... Bastante menos. Se fosse para passar, tipo assim, vamos passar uma black tranquilo, beleza? Vamos colocar 100 mil lá de executando lá, vamos subir a infra em 100 mil, vai passar tranquilo. Exato. Beleza, mas precisa de tudo isso? Se eu posso fazer, sei lá, com 20, então vamos reduzir para 20 ali, a gente vai passar tranquilo também, né? Então esse é o desafio também. Então acho que essa quantidade de log também entra nisso, né? Se você tem um volume, você acaba tipo, pagando mais por isso. Então realmente é você ser estratégico na informação correta, né? Que realmente vai te agregar no dia a dia dele. E esse ponto que ela falou assim, questão de custo também, além do log, a própria aplicação do que a gente estava falando de performar. Às vezes você tem uma aplicação que ela é performática, mas você vai ser caro escalar ela. Se você só pegar e escalar ela, vai ser caro. Então você tem que reescrever ela para ela atender a mesma coisa, gastando menos recurso. Quanto menos CPU ela utilizar, menos memória ela utilizar, você tem que otimizar ele para não necessariamente só escalar. Né? Escalar é uma palavra legal, a gente fala, pô, sobe para 1000, sobe para... Se não tivesse limite de grana, era fácil, né? Exato, põe 1 milhão para tudo e tudo vai, né? Pô, tudo funciona, só que depois a conta vem. E aí, pensando, você tem uma black, se você não tiver conversão num valor alto, você vai ter custo, vai ter gasto, vai passar uma black para atender, vai cuidar muito bem e vai pagar no final, não vai ter ganhado. Então, realmente diminuir o máximo de custo com utilizar o máximo possível de infra que você tiver, assim, em questão de qualidade, né, dentro dela, não só de quantidade, de qualidade do processo. E aí cai também a questão do log. Então, assim, hoje acho que né, antigamente não era tanto isso, antigamente a gente tinha um servidor físico, então era muito menos essa questão de você estar tão preocupado com escalabilidade em preço, né, hoje a gente usa muito a nuvem, então realmente você tem essa possibilidade de escalar muito, e aí o preço, consequentemente, vai ser alto. Antigamente não tinha tanto esse problema, você tinha um servidor físico lá dentro da sala, tinha aquele limite, né? E ele era o limite, então ele tinha que funcionar daquele jeito, ele não ia gerar mais custo, você poderia ir lá e plugar mais memória para ele, comprar uma memória. Hoje não, hoje você vai lá, arrasta uma barrinha... Luz, né, tinha luz e ar-condicionado para manter ele fresquinho. Hoje você arrasta uma barrinha... muitos casos que derrubava, né? Sites, hoje em dia é muito difícil, né? Exatamente por isso, né? A nuvem possibilita, né? A escala tipo, automática também, né? Então, aí vem o desafio de não gastar. Não gastar, exatamente. Exatamente. Usar da melhor forma. É grande, né? Porque é um clique, né? Para você... A distância para o dev é de um clique de deixar a infra escalável ou aumentar a máquina. É tão simples quanto isso, né? Hoje em dia até automático, né? Você pode deixar. Se chegar em X requisições, aumenta. Só que aí você tem que pôr um limite também, né? Porque senão ele começa a aumentar. É garantir que o seu processo esteja o mais fino possível, que nem a gente falou dos testes de estresse e tudo mais. Ele tem que estar o mais fino possível do que isso, porque existem muitas regras, que nem a gente voltou a falar, regras de negócio. Então, quanto que é a tabela de preço para estar te entregando, quanto que é o custo de tudo isso. Então, só
passar por aquilo ali em milissegundos, que não é, tipo, sei lá, 300 requisições, milissegundos você tem que ter lá a resposta rápida, não pode ter, não pode passar. Então, ele tem que passar por várias regras de negócio, devolver se deu certo, se não deu. Isso precisa estar muito bem performático para que isso não se torne gasto, porque é isso. Se você bota só para escalar e ele não está performático, maqueia o seu problema, porque ele vai atender, mas você vai gastar muito mais dinheiro para atender a mesma coisa que você teria se tivesse bem melhor. Se você refatorar aquilo, então, que a gente falou, é pedacinhos do código simples, às vezes é uma linha. Uma linha que você bate o olho, você vai lá, arruma ela, melhora 1000 vezes o que estava acontecendo, mas você precisa ter esse olhar analítico em cima para poder realmente, o custo não, né, sobe uma memória do servidor, você vai ter lá vários gastando muito em memória. Não pode, né? Você tem que estar condizente com o processo. Perfeito, meninos. E aqui, já finalizando, queria falar um pouquinho sobre carreira com vocês. O que vocês acham que o desenvolvedor tem que ter em mente para ele passar uma Black Friday mais tranquila possível? Se fosse para dar um resumão aí para os devs que estão ouvindo ou para quem quer entrar nesse mundo de desenvolvedor aí, que vocês atuam como tech leads já. Cara, eu acho que tudo Fazer que a gente terapia? falou anteriormente, Fazer assim, terapia vale? ajuda bastante. É bom. Mas eu acho que tudo que a gente falou anteriormente, então é você se preparar, sabe, 3 meses antes você já começar a ver esses problemas, né? Então, teste de estresse com antecedência para você poder fazer alguma correção caso necessária. Então, acho que o preventivo é o que garante. Pode ser que na hora dê algum problema, vai ter que fazer algo ali, alguma ação rápida, alguma coisa. Mas eu acho que essa preparação aí, eu acho que é essencial, dá uma tranquilidade, né? Ainda mais você tendo a monitoria 24/7 auxiliando, tudo. Eu acho que é tudo isso que a gente comentou anteriormente mesmo. Eu vejo assim, a equipe tem que estar bem preparada para isso, como você disse, psicologicamente. A gente precisa tem que se preparar para isso, para poder atender um momento de assim, quando cai alguma coisa. É muita pressão, né, amor? É muita pressão, a cabeça chega um momento que trava. Tem gente que é muito difícil, assim, tem vários perfis, tem várias pessoas, cada um é de um jeito. E que com pressão ela não vai conseguir. Tem pessoas que são performáticas com pressão. Mas se você pensar nisso na Black Friday, você tem que estar assim, que não ela falou, se embasar o máximo possível, tentar, né, traçar isso daí o melhor do mundo, assim, no sentido cercar de segurança, né, de todos os lados. você dá essa segurança, mas no momento do calor ali, tentar ser o mais frio, calculista, assim, naquele ponto de, assim, que eu preciso atender para sanar o problema e talvez depois eu vou traçar a melhor forma de corrigir ele futuramente, que a gente falou, não posso. Mas tratar assim, o que você vai trazer de ganho naquele momento para a empresa, para o cliente, para qualquer um, é sanar o problema. Você precisa sanar ele, você precisa chegar nele e falar, pô, isso aqui tá dando problema. Se eu conseguir simplesmente tirar ele da frente, pode ser com algum ajuste, conta, né? Cada minuto conta, exato. Então, assim, isso vai te dar mais tempo, porque às vezes você sana naquela hora e aí você tem durante o dia inteiro para estar olhando com mais calma aquele problema, evitando e acompanhando ele, que a gente falou nas monitorias. Então, calha muito disso. Então, tem muita gente que quer, às vezes, revirar o sistema como um todo, tentar... Isso não vai trazer... O calor vai continuar, o problema vai continuar. Você precisa estar com esse pensamento, o frio, ou o que eu preciso tirar da frente. Estancar, né? Estancar, exato. Quanto mais você conseguir estancar naquele momento, você vai ter mais tempo, vai ter menos perca e vai ter mais tempo para analisar ele depois, porque passando a Black, pô, tudo é mais tranquilo, você olhar com mais calma, você vai, a gente falou, você vai parar para olhar aquele problema e falar, pô, isso aqui eu preciso faturar aqui, ano que vem eu não vou passar por isso. Mas enquanto estiver acontecendo, é muito quente. Isso aí é para qualquer desenvolvedor, ele tem que entender que vai ser quente. O cliente, que a gente falou, ele conta o planejamento do ano dele contando muito com a Black Friday. Então a gente tem que, assim, nosso lado de técnico é muito difícil a gente parar para entender quem está solicitando, sabe? Você está no dia a dia, você está com demanda, você está com muita coisa na cabeça, e aí quando acontece uma Black Friday, você toma mais calor, toma mais coisa, então o cara ainda fica, pô, mas por que tá, né? Tipo, questiona. Muito desenvolvedor questiona por que daquele momento, por que daquele calor, mas ele tem que falar assim, pô, preciso converter o valor, o faturamento, precisa seguir, e aí com o tempo alinhar, assim, talvez o processo, melhorar o processo, melhorar as coisas, mas
a ter calma no momento do calor, que vai acontecer, isso pode acontecer. No melhor dos mundos, não vai. Mas a gente sabe que, né, nada fica, tipo assim, nem tudo tá dentro do seu controle. Por mais que você faça milhões de testes de estresse, Toda lição de casa, né? pode ser que isso. Tem alguém que vai lá, um hacker, ele vai estressar alguma coisa do sistema. E aí você não tá preparado para aquilo, necessariamente para aquilo. Mas você precisa falar, como que eu consigo eliminar aquele problema? Sei lá, né, bloquear um IP, fazer alguma outra ação que eu consiga blindar. Você precisa ter o mais rápido a calma. Uma dica é conversar com alguém. Sério, porque sozinho é muito difícil. Assim, às vezes você explicar o problema para alguém, você consegue lembrar da solução, sabe? Então, é ter essa calma para isso. Lembra disso. Às vezes, só de você explicar, a resposta já vem, né? Sim, não. Você, no meio da pergunta, você já... Lembrei. Você já sei o que é. Então, porque você organiza melhor a cabeça para poder passar o que você tá pensando para outra pessoa. E aí, você fala, não, porque às vezes a gente entra no problema e pensa daquela mesma forma até o final, né? Você fica quebrando a cabeça daquele Parece jeito. que tem um negócio aqui, assim, né? Um cabresto. Quando você tenta pensar a mesma coisa, só que de um outro jeito, clareia, né? Então, é mais isso, assim, é estar preparado psicológico, porque as outras técnicos é o que a gente falou antes, então é repassar por isso. Beleza. Faz bastante sentido, assim. Então, de maneira geral, para tentar dar um resumão, fazer o planejamento técnico, estar perto de negócio, pegar quais são os inputs, qual que é o planejamento dos clientes também, estar muito junto da galera de produto para conseguir priorizar e ter espaço nas sprints para débito técnico, fazer um planejamento de médio e longo prazo aí para definir, para ter as principais definições aí de tecnologia, linguagem, atualizações e por aí vai. Estressar as aplicações antes desse momento de pré-freezing aí, para não acontecer nada junto do cliente, e aí depois do freezing é se preparar fortemente com questão de monitoria das integrações, plantões e por aí vai. Isso. Cara, algo que é legal também nesse quesito pressão, né, que nem sempre todo mundo tem a mesma ação, né, sob pressão. Legal às vezes é criar um script também, né? Pô, se eu estiver tendo muito acesso a determinado IP, tá? Qual que é a ação? Bloquear IP. Legal. Às vezes é algo simples, mas no momento ali a pessoa não consegue pensar. Então você já se prevenir com algumas perguntas, né, e respostas de quais seriam as ações, né? Então acho que ajuda também nesse momento. Não, isso é uma coisa legal, realmente, porque pegando aí também de ponto legal que foi, né, na própria experiência nossa da Black do ano passado, que a gente passou por algumas coisas, foi exatamente isso. Então, se eu comecei agora no meu plantão, a gente fez muito, né, revezamento de techs, e aí, assim, não, os principais, né, a gente tem a equipe, né, como suporte, mas sempre tem alguém principal no plantão. Então, quem atendia naquele momento já fazia um script e deixava para quem fosse pegar o próximo, para ele já entender que aquilo passou, para ele já entender que aquilo poderia ser algum problema, para ele entender qual foi a solução aplicada, para ele só não chegar, para quem for assumir o plantão, você não precisa passar tudo um texto pro cara, você vai falar, pô, tá aqui, ó, isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui... Tipo um diário de bordo ali, né, importante. Exato, também. Isso é bem legal, porque aí você mantém fluindo, e aí é isso, às vezes pode acontecer um problema que aconteceu no primeiro dia, e aí você já tem o script lá, você fala, pô, é isso aqui, a ação que foi tomada foi essa, atendeu, problemas de contingências já, né? Já e aí é bom, é isso, você já ter passado por isso, você monta esse script para começar a próxima Black. Eu acho que vocês estão pondo um puta medo no pessoal que quer ser tech lead, que ninguém vai querer ser, é pressão, é problema, é contingência, é galera cobrando, não é para qualquer um não, né? É legal o desafio. É legal. O desafio acho que... né? Tô brincando, mas é um puta desafio intelectual. Se desafia muito também, né? Você tem que buscar conhecimento, então isso eu acho que é muito legal, né? Você não pode parar, você sempre está buscando algo novo, algo, né? Eu acho que do TI sempre, né? Eu acho que independente da área, mas... Tem que se atualizar, né, Léo? Você fica para trás muito fácil. Vê uma criança de 14 anos aí codando numa linguagem que ninguém sabe, e aí pega todo mundo para trás. Você tem que estar atual, você tem que estar pensando... E é isso, acho que um dos principais motivos, assim, quem a gente conhece de técnico, né, que você vai ver, não tem nada melhor do que você sanar um problema que você quebrou a cabeça horas daquilo, sabe? Então, assim, quando você tá quebrando a cabeça, você odeia aquilo ali que você tá fazendo, você fala, meu Deus, que... Aí você toma um banho, pá, vem. Você faz, fala, te recompensa muito bem, porque só você sabe o que você passou e você sabe o que você conseguiu fazer.
Então e aquilo não vai acontecer de novo. Então, assim, depois você quer dar até aula, né? Não, aí eu fiz depois aqui, ó, que eu fala. descobri. Não, você cai em algum lugar, alguém fala, eu tô com tal problema. Você fala, parece que você manja, foi tal coisa, mas ninguém sabe que você passou horas batendo a cabeça com aquilo, mas na hora que passou aquilo, você fala, pô, dá realmente assim, traz uma satisfação, um prazer, uma satisfação muito boa, Então é uma das coisas que motiva a gente continuar. Então, assim, dá muita pressão, é muita coisa, que a área técnica é diferente não é o cansaço, né, do corpo, é muito físico, da mente. A gente, é muito difícil desligar. Tipo, por exemplo, a gente brinca, não cai a caneta, a gente consegue dormir e esquecer que tá com problema lá. O problema vai dormir com você. Você fica batendo a cabeça naquele problema, você acorda pensando naquele problema, a primeira coisa que você faz é aquilo lá até você resolver ele. Quando você resolve, é muito bom, mas é muito difícil você conseguir aluga um se triplex na desconectar. cabeça até resolver, né? Aluga. Pensando muito, né? Tem hora que do nada, você tá com um problema ainda do nada, nossa, acho que é isso. Aí você vai no problema, pô, é isso. E você ficou horas ali quebrando a cabeça, vai um segundo, tipo, vem a resposta na cabeça. Você fala, meu Deus. Nossa, é bem isso, acho que para todo mundo, né? Mas para vocês muito mais, porque o trabalho de vocês é 100% mental, assim, né? Não é nada físico. E não fecha também a lojinha de vocês. Vocês estão o tempo inteiro pensando ali como resolver algum bug, alguma questão ali que não fez sentido no primeiro momento, né? Depois faz. Entrando aqui em umas dicas de carreira, para todo mundo aqui aprender um pouquinho com vocês, o que vocês acham? Vocês já falaram um pouquinho de habilidade comportamental, sobre aprender a trabalhar sobre pressão, vai ter que trabalhar em grupo, vai ter que ter organização. O que mais vocês têm de dicas aí de habilidades para o pessoal que quer entrar nesse setor? Cara, eu acho que a proatividade, né? Acho que em tudo é um diferencial, mas eu acho que para a área também faz muito sentido, né? E pensamento analítico e crítico também, né? Então, muitas vezes vão surgir algumas demandas para você e não é só você pegar e executar. Tem que também ser crítico ali. Pô, isso aqui legal, mas ó, pode impactar nisso, da forma que está aqui, não vai ser feito, não é legal ser feito, né? Porque tem empresas que a gente vê que já vem com um script e tem um desenvolvedor que vai e executa. Cara, então tenta ser crítico também. Não só pega e faz. Tenta entender o que você tem que fazer e se aquilo realmente faz sentido, né? Porque você fazer por fazer, cara, pode ser que lá na frente não vai ser usado. Então, tipo assim, às vezes até traz Aquela sensação de pertencimento vai embora. Isso, você executa e vai embora, né? Exatamente, isso mesmo. Então, tipo assim, tenta ser crítico também, né? Então, eu acho que isso é muito importante na área. Eu acho que é muito disso, porque assim, você sem querer, você vai se destacar muito bem para isso, porque assim, se você não entregar simplesmente o que for pedido, você precisa entender o que está sendo pedido inicialmente, né? Por mais que simples que seja, coloca um botão ali. Por que eu vou colocar esse botão? Qual vai ser como o usuário vai usar esse botão? Por que ele vai ser feito? Como que vai ser feito? Qualquer outro processo, você precisa fazer isso, porque você vai fazer da melhor forma ele. Se você entender quem vai usar, né? Como vai usar, você vai saber fazer, não só executar. Você não vai falar, pô, preciso colocar ali. Você precisa realmente, né, criticar, questionar. Isso era uma das coisas que eu ia falar, que assim, que me ajudou muito na minha carreira é falar. Você precisa falar quando você, por mais que você não goste, o ambiente às vezes não vai ser propício para você falar, fala, sabe? Na hora que ninguém fala, levanta a mão, fala, pô, talvez não é assim, talvez eu não concorde. Olha, acho que isso não é o melhor, vamos procurar. Isso vai fazer que você cresça pessoalmente, cresça para poder falar com outras pessoas, porque muita área de TI a gente ainda assim, pegando do paradigma, a gente conversa muito, é diferente do que eu conheço muitos que é muito introvertido, mas é da pessoa, só que ela precisa falar, ela precisa se questionar, precisa falar com outras pessoas. Se posicionar, né, Mota? Eu ia falar muito disso, porque não foi à toa que eu chamei vocês aqui para colaborar com o nosso canal, porque assim, tem desenvolvedores que eles executam uma tarefa e acabou, vai para a próxima. Sem trocar com o negócio, sem subir um pouquinho para a parte de funcionalidade, trocar, indagar. E para mim o diferencial de vocês é isso, vocês trocam com o negócio, né? Então é muito mais rico, vocês participam e pertencem muito mais às entregas
por ter esse perfil, né? Que é o que todo mundo quer. Se for só para executar, contrata uma fábrica, né? As fábricas cancelando a gente em 3, 2, 1. Não é isso. Um dos problemas assim, que a gente vê, pelo menos eu trabalhei com muitos antigos, tem essa questão de que o setor de TI, né, não quer fazer as coisas, ou parece que tudo é muito difícil para quando pede, mas é porque realmente é isso que você está falando, não tem essa conversa, não tem esse alinhamento, às vezes eles estão falando a mesma coisa, eles querem a mesma coisa, só que não tem esse alinhamento, então trabalham cada um do seu lado, e aí você tá na parte de TI, que nem, se eu só pensar assim em coisas técnicas, melhorias técnicas, você vai chegar e vai me falar uma coisa que, preciso que faça uma melhoria. Não quero, não vou fazer, tem coisas mais técnicas para fazer. Você tem um motivo para estar pedindo aquilo, eu preciso entender aquilo, eu preciso ver como aquilo vai encaixar, e isso pode trazer uma coisa muito boa, pode ser. Então, precisa ter esse alinhamento com toda a parte, né? Com quem tá no suporte sofrendo, com quem tá entrando coisas novas, com qual planejamento do financeiro. Tudo isso você tem que estar perto, tem que estar próximo. Não digo, não é se apropriar ou querer não, você precisa conversar. Tá contextualizado ali, né? Para tomar as melhores decisões. E né? é isso, e ter essa posição de aceitar, ter a posição de ouvir, ter a posição. Você quer, é que nem eu falei, da mesma forma falar, você precisa ter essa posição de ouvir. A área de TI, antigamente era muito disso, hoje em dia você precisa pensar de uma outra forma, ela faz parte de todas as outras operações. Ela não é, o TI não é um departamento assim, tipo, separado do financeiro, separado. Ele faz um todo. E é que a gente fala, ele participa de tudo. Então, ele pode fornecer ferramentas, às vezes, por mais que a empresa sua seja de um contexto totalmente diferente, você consegue fornecer uma ferramenta para o seu financeiro, você consegue fornecer uma ferramenta para outra parte, que vai ajudar muito na empresa. Só que muitas vezes não é nem desenvolver, né? Porque tem na ideia o desenvolvedor que é sair desenvolvendo tudo. E não é. Às vezes você tem o conhecimento de qual é o problema e pegar uma ferramenta pronta no mercado e utilizar. Pô, você fez sua parte sem desenvolver uma linha de código, entendeu? Querendo ou não, a TI é resolver problema, né? Exato. É resolver problema. Exato, não é codar necessariamente, né? É resolver problema. Codar é um meio, mas a solução realmente cabe porque às vezes você tem uma solução, você tem um problema gigante e uma solução simples. É isso que dá o valor, né? Hoje, assim, o meu maior valor não é o que eu sei de linhas por dia produzidas. Não é linha, não é do que eu sei de tecnologia, de linguagem, não é. É atender da melhor forma o que está sendo solicitado. É atender isso, fazer isso da melhor forma, que é isso que vai dar valor. A experiência que a gente tem é isso que vai dar valor. Por mais simples que você faça, se você conseguir entregar algo que tenha valor, que atenda o que está sendo pedido, vai ser lindo, vai ser ótimo. Você pode querer ter novas tecnologias, fazer outras coisas, mas o que vai te destacar, tirando da bolha de TI, tirando da bolha de tech, é isso, é você poder estar se envolvendo com tudo, poder ouvir, absorver, dar ajuda, falar em momentos que você, concordo, não concordo. Não é não concordar e não fazer, né? A gente fala, né, que é discordar. É rebeldia, né? Tem que discordar e se comprometer, né? Mas assim, você precisa pelo menos levantar a mão, porque você já passou por. Alguém pode te passar, e também dá a oportunidade de todo mundo levantar a mão, por mais novo que seja. É isso, ainda mais pegando agora a parte de tech. É mais esse ponto. Você precisa saber ouvir, assimilar a equipe que você tem, todo o conhecimento que ela tem, é saber usar ela da melhor forma. Às vezes um cara novo passou por uma coisa que ninguém ali que é velho passou, e ele vai ter uma opinião muito boa para aquilo e vai ser uma solução muito boa. Assim, é isso que a gente precisa aprender com o tempo, não é do dia para a noite, mas com o tempo é ir aprender a assimilar da melhor forma e é isso, ter as melhores pessoas, melhores, né, e saber usar elas da melhor forma possível, deixar ela mais confortável para ela performar o melhor possível. Queria agradecer, né, o convite de vocês aí no trabalho sensacional que vocês estão fazendo aí. Então, o Will acho que está escondido aí, mas ele está nos ouvindo. Tá nos ouvindo, mas agradecer mesmo o convite de falar aí, acho que vocês estão levando muito conhecimento, né, na parte de e-commerce, tanto para quem já é da área, quanto principalmente, eu acho que para quem está começando, né, então agradecer o convite aí mesmo. Eu também queria agradecer e realmente dá muito valor para isso, né, ainda mais assim, poder estar inserido aí, pessoas que são técnicas para conversar com pessoas que não são, geralmente a gente vê técnico conversando com técnico. É legal, mas é voltado para determinado público.
Mas é legal essa mistura, né? Então, como você falou, a gente tem que estar trocando, e é muito legal aí estar participando com vocês. A gente viu aí dos outros que já tiveram dos episódios, pô, é bem legal estar aí fazendo parte e poder aí estar agregando aí com todo mundo. Pode contar Não, pra e você. entra nos comportamentos, né? Comunicação, pô. Tem que se É comunicar uma entre as áreas, né? é uma super habilidade que vocês estão demonstrando aqui, tanto de senioridade, técnica e comportamental também, porque não são todos tech leads que querem aparecer e conversar um pouquinho. Não por isso eles são piores, mas só Não, é tem outros tipos perfeito. de habilidade. Sim. Eles aparecem na deles só. Só se for na Só fazer a dele. Só, então, muito obrigada por estarem aqui. Espero que todo mundo aqui que acompanhou esse episódio tenha gostado. A gente trouxe aqui 2 tech leads super legais que tem muito hands-on, eles são muito práticos, colaboram muito com o negócio. É um perfil que está super em alta. Espero que tenha desenvolvido o interesse de vocês em trabalhar no e-commerce, entender como é que isso funciona tanto na área de desenvolvimento quanto na área de negócio. Espero que vocês curtam, compartilhem. Engajem com a gente, tirem dúvidas, que eu vou colocar eles 2 aqui para responder. Esse episódio já vai estar aí com vocês no YouTube, Spotify, cortes no Instagram e TikTok. E sigam a gente e acompanhem a gente nos nossos canais. Muito obrigada.